Obrigado, louvor. Aleluia. Aleluia. Maurício, tem como ficar, benção, aí? O homem mais dançador do Dunamis 2025, Maurício. Glória a Deus, gente. Aleluia. Aleluia. Vocês podem sentar. Graça e paz, amados. Não, gente, me ajuda a ministrar. Você estava mais alegre com a talha, viu? Graça e paz, amados. Aleluia. O Dunamis ainda não acabou. Sabe, amados, esta manhã ainda é manhã de milagres, amém? E sabe, amados, antes de propriamente entrarmos na ministração, enquanto a Thalia estava ministrando, enquanto o pastor direcionado veio aqui acima, o Espírito falou algo comigo. Eu gostaria de passar em poucos segundos. Para você que está aqui, receba atentamente o que eu irei falar agora. Amados, considere a unção. Considere pessoas, considere a unção. Quando você honra a unção através da vida de pessoas, você está honrando o próprio Deus. Não escolha a quem honrar. Não escolha de quem receber. Honre a unção. Honre a presença de Deus, o Dunamis em manifestação. Sabe, em observação nesse dia de Dunamis, infelizmente ainda vemos pessoas no nosso meio dispersas. Pessoas pensando, não, é apenas mais um Dunamis. É apenas mais um culto em que eu paguei para ir. Mas sabe, amados, algo extremamente poderoso está acontecendo nesses dias. Vidas de pessoas estão sendo transformadas, pessoas estão sendo elevadas a um novo nível em Cristo. Não seja você a pessoa que irá ficar para trás. Tem um Dunamis de Deus em manifestação, o próprio poder do Senhor em manifestação em nosso meio, querendo te tirar de um nível pequeno e te levar para um nível grandioso nele. Não, amados, não é apenas mais um evento. É o evento que está sendo regado em oração e em manifestação do poder de Deus. Glória a Deus pelas ministrações de sábado, pelas ministrações do domingo. Mas sabe, hoje o Senhor ainda tem uma porção nova para derramar sobre sua vida. Aleluia. E sabe, amados, muito me alegro por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Muito me alegro porque eu vejo pessoas sendo restauradas. Sabe, eu creio que nesse evento pessoas já foram curadas de depressão, de ansiedade, de outro tipo de doenças. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, você vai ser batizado no Espírito Santo. Se era uma unção nova que você precisava, se você ainda não pegou o que Deus quis te entregar, deixa eu te dizer, Ele ainda tem algo novo para você. Aleluia. Mas sabe, amados, considere a unção. Considere a unção, considere o poder de Deus. Quando você vê o poder de Deus em operação, não seja do tipo de pessoa que olha e se escandaliza porque uma irmã está chorando, uma irmã está caindo. Talvez, só talvez, aquele milagre que você tanto espera está numa corrida debaixo da unção. Está em um choro debaixo da unção. Está em uma queda debaixo da unção. Eu não falo debaixo de meninice, não. Eu falo debaixo da unção. Porque o poder de Deus está em operação neste lugar. A palavra do Senhor diz que quem tem sede venha e beba. Sabe, o rio que jorra águas vivas do trono do Senhor está despejando desde sexta-feira aqui na nossa igreja. Não se permita sair desse evento da mesma maneira que você entrou. Aleluia por a unção desse evento. Aleluia. Porque um dia o pastor Jorge confiou eu pegar um ministro, trazer para cá, ver a logística que era feita para um evento desse acontecer antes mesmo de eu ser líder. Pastor João Gabriel e a esposa. E certa vez João Gabriel subiu aqui no púlpito, ainda era do outro lado, foi baseado na palavra. Ele olhou para mim e disse: porque você honrou a unção que está em minha vida, o Senhor vai te honrar. E sabe, amado, eu tenho experimentado honrar
a unção de Deus que paira sobre nossa igreja e que paira sobre grandes homens de Deus em que eu posso estar próximo. E eu te digo, funciona. Aleluia. Amém? Vamos entrar na ministração, amados. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Atos 1:8. Por favor, um texto bastante conhecido, que diz o seguinte: mas recebereis poder, dunamis de Deus, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Hoje eu gostaria de trazer, nessa manhã, 3 tipos diferentes de manifestação do poder de Deus em nossas vidas. Esse é um poder, amado, que é capaz de te transformar por inteiro. Esse é um poder que é capaz de transformar o teu corpo, a tua alma, o teu espírito. Esse é o poder que é capaz de pegar um homem sem caráter e transformar num homem íntegro. Esse é o poder capaz de pegar um homem viciado em drogas e dar cura. Esse é um poder capaz de pegar uma pessoa depressiva, ansiosa e transformar ela numa pessoa mais alegre dessa terra. Esse é o poder capaz de restaurar casamentos. Esse é o poder capaz de restaurar filhos. Esse é o poder capaz de atrair toda a sua família para o Senhor. Aleluia. Sabe, amado, já foi falado muito, mas eu vou falar novamente o significado do dunamis, que era para você sair daqui com isso fixado na sua mente. Dunamis é uma palavra grega que significa poder dinâmico, ou seja, ela pode se mover de diversas formas. É uma força sobrenatural e capacidade para realizar grandes feitos. Sabe, amados, quando o ministro sobe aqui e diz: cadê o povo cheio do Espírito Santo? Que você diz: eu. Sabe, esse poder que você diz ter e acredita ter dentro de você, ele é um poder capaz de utilizar a sua vida para realizar grandes feitos. Aleluia. Não, pastor, mas logo eu, realizar grandes feitos, quem sou eu na fila do pão? Sabe, você é ungido, escolhido, filho do Senhor, filho do Deus vivo, que Cristo um dia, há mais de 2000 anos, deu a vida dele por você. Ele não deu para você ser crente, para apenas esquentar a sua bunda na cadeira. Ele te chamou e te usou para você revolucionar a sua cidade, revolucionar a sua família, revolucionar o seu colégio. Sabe, considere a unção que está dentro de você. Se você não considera a unção do próprio Deus que está habitando em você, quem você vai considerar nessa terra? Chega de se achar fraco, insuficiente. Chega de limitar o poder de Deus em sua vida. Chega de ver alguém doente e você ligar para um pastor, para um líder para orar por ela. O poder de Deus dinâmico é manifestado através da tua vida. Eu lhe pergunto essa manhã, quais realidades você tem mudado com o poder de Deus manifesto em você? Deus, ele derramou o poder dele sobre nossas vidas. Nós iremos prestar conta deste poder. E muitas vezes nós somos capazes até de falar bonito no poder de Deus. Mas na hora de manifestar, na hora de agir, nós somos ágeis em arrumar desculpas. Aleluia. Aleluia. Sabe, amados, o dunamis é a palavra utilizada por Jesus quando ele prometeu em derramar o seu Espírito sobre nós. Então vamos explorar essas nuances em que o poder do Senhor, o dunamis, pode se mexer em nossas vidas, pode operar em nossas vidas. Em 2 Coríntios 5,17. Eita, Catarina, soltou esse tempo antes de eu subir. Em 2 Coríntios 5,17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O dunamis de Deus, o poder de Deus, ele é capaz de transformar o nosso interior. O velho homem não será mais capaz de te dominar. Os pensamentos
mundanos, carnais, não serão capazes mais de reinar sobre você. Porque o poder de Deus em operação, ele te transforma de dentro para fora, não é de fora para dentro. Aleluia, estão comigo? Sabe, amados, ele nos transforma em novas criaturas. Eu acho interessante que lendo a Bíblia, nós percebemos que antes do Pentecostes, os discípulos eles eram muitas vezes fracos, medrosos e falhos. Mas após a manifestação do poder de Deus chegar, após o Pentecostes, os discípulos foram transformados de fracos a homens fortes, de medrosos em homens intrépidos, que não se envergonhavam de pregar o Evangelho, que não se envergonhavam de entregar a sua vida por inteiro a Cristo, que não faziam questão por os seus bens financeiros, mas que se dispunham a viver o Evangelho em plenitude. Sabe, amados, eu não acredito verdadeiramente que você se converteu se você ainda não foi completamente transformado. Talvez você ainda esteja no processo de conversão. Porque o crente verdadeiramente convertido ao Evangelho, ele tem uma prática condizente com o poder de Deus manifesto em sua vida. Não tem como, amados, você ter a plena convicção que o Espírito Santo habita em você se você ainda tem vergonha de pregar o Evangelho. Não tem condição de você me dizer que é um homem cheio do Espírito Santo se você ainda fala mal ou chacota de uma manifestação do Espírito na igreja. Porque é o Espírito que testifica naquela irmãzinha que cai, naquele irmão que corre, naquele irmão que grita, que chora. É o mesmo Espírito que habita em você. E sabe, a palavra de Deus diz que onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Sabe, amado, Pedro ele saiu de alguém que negou Jesus 3 vezes para um pregador destemido, que na sua primeira pregação milhares de pessoas aceitaram a Cristo. Uma pessoa cheia e movida pelo dunamis de Deus, ela é capaz de mudar a realidade de sua vida, de sua casa, de sua família, de seu trabalho, de sua cidade, do seu estado e do seu país. Uma pessoa cheia do poder de Deus é uma pessoa que pega o versículo que diz que vai buscar o Senhor, independentemente dos seus bens materiais, vai se entregar e viver a Ele na sua plenitude. Sabe, amado, o Senhor não quer você por pedaço, o Senhor quer você por inteiro. O Senhor não quer você morno, Ele quer você quente, fervendo, vigoroso. Somente assim você vai viver a plenitude de tudo que Deus tem para fazer em sua vida. Aleluia! E sabe, amados, o dunamis de Deus, o poder de Deus, ele vai moldar o nosso caráter. Eu acho interessante essa questão de moldar caráter, porque foi uma das coisas que o Evangelho mais me confrontou. Eu chegava em casa muitas vezes do culto, eu dizia para mim, não, eu não concordo, meu jeito é esse, eu não vou mudar. Aí o Espírito Santo diz, vai não, deixa estar. Sabe, amados, e por muitas vezes eu sofri, porque eu queria dizer a Deus como Ele tinha que se mover em minha vida, e não queria me adequar ao verdadeiro caráter de Deus. Mas sabe de uma coisa, quando eu decidi, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, me molda, Pai, tira aquilo que não presta, coloca aquilo que presta. Eu comecei, amados, a viver os melhores dias da minha vida. Eu comecei a me alegrar quando adoecia, porque doença chegava, mas tinha que sair. Eu comecei a me alegrar quando muitas vezes faltava o dinheiro na feira, eu tinha que fazer no cartão em 3 vezes. Eu comecei a me alegrar verdadeiramente quando as situações batiam a porta e dizia, não vai dar certo. Eu dizia, perdeu, Satanás, porque vai dar certo. O poder de Deus operando em nós, amados,
Ele vai fazer manifestar em nossa vida a palavra de Deus. Eu gosto de um versículo na Bíblia que diz assim: fiel é esta palavra e digna de aceitação. Se você é um homem ou uma mulher cheio do dunamis, cheio do poder de Deus, a manifestação dessa palavra, ela vai ter que estar cerrada em seus lábios, ela vai ter que sair dos seus lábios, você vai ter que confessar e manifestar essa palavra. Você não vai poder apenas escolher o que massageia seu ego, que está na palavra de Deus. Você vai ter que viver o que muda e o que soluciona todos os problemas da tua vida. Talvez, só talvez, você tenha enfrentado problemas que não era para você enfrentar, apenas porque você não tem atentado para a palavra de Deus. Estão comigo, amém? Aleluia. Nós temos também uma manifestação do poder de Deus através de milagres em nossas vidas, que eu também poderia dizer que seria o poder através de nós. O primeiro ponto seria o poder de Deus em nós. O segundo ponto, o poder de Deus através de nós. Lá em Atos 3, do 6 ao 7 diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. O dunamis de Deus, amados, o poder de Deus, não é apenas para nos transformar, mas também para se manifestar através da nossa vida. Olha que hipócrita nós seríamos se nós recebêssemos tamanha salvação, tamanho poder de Deus através de nossa vida, e nós não compartilhássemos com outras pessoas. Sabe, amados, tem tantas pessoas esperando você e eu, cheios do Espírito Santo, para salvá-las, para resgatá-las do império da treva. Mas muitas vezes nós recebemos aqui, e quando saímos daquela porta, colocamos um cadeado na nossa boca, colocamos um cadeado em nossas vidas. Não agimos lá fora como agimos intrépidos aqui dentro. Não vivemos lá fora o verdadeiro evangelho de alegria como vivemos aqui dentro. Lá fora, onde nós deveríamos operar a manifestação do poder de Deus, chega alguém para fofocar com você, você fofoca também. Chega alguém triste, doente, dizendo eu estou com câncer, você diz, vixe, vai morrer mesmo. Chega alguém depressivo, você fica depressivo junto. Não! O Senhor te encheu com o Espírito Santo, foi para você ser luz para esse mundo imundo. Foi para você sacudir essa terra. Foi para você salvar os seus, para você não desistir da sua família. O Senhor nunca desistiu de você, então por que você tem desistido dos seus? Aleluia. Eu acho interessante, amado, porque Jesus prometeu que nós faríamos obras ainda maiores, mas muitas vezes nós queremos limitar a operação do poder de Deus em nós. Pois deixa eu te dizer uma coisa, eu creio que eu ainda vou orar e pessoas vão ser curadas de câncer, que aleijados sairão andando por causa do poder de Deus manifesto sobre a minha vida. Eu já provei, vivo provando, deixa eu te dizer, é real. Funciona sim. Se funcionou para mim, amados, vai funcionar para você. Ao longo desse um pouco mais de 1 ano e meio liderando os jovens, eu provei e vi, pastor Helder, milagre em vidas de jovens que eu tanto amo. Eu vi jovens chegar com problema de alcoolismo e serem curados. Eu vi jovens chegando que não deixavam seus pais abraçarem porque não te achavam dignos do abraço. E pais me ligando, obrigado, Anderson.
Porque depois que você começou a chamar meu filho mais para perto, amar ele, meu filho hoje deixa eu dar um beijo nele. Eu vi jovens que se cortavam, não se cortando mais. Se isso não for poder de Deus em operação, o que será? Não, pastor Antônio, mas isso funciona apenas para você. Não! Se funciona a quem se dispuser viver essa palavra. Quantas e quantas pessoas não ficaram pelo caminho? Quantas e quantas pessoas não consideraram a unção e o poder de Deus em manifestação e se acovardaram? Deus não te chamou para ser covarde, Deus te chamou para te usar e para que o poder dele se manifeste através da tua vida. Tem muitas pessoas com sonhos pastorais se acovardando. Tem muitos evangelistas se acovardando. Muitos apóstolos, mestres e profetas se acovardando. Meu irmão, Deus te chamou para que o poder dele se aperfeiçoe na sua fraqueza. Aleluia! Sabe, amado, Pedro e João no templo, quando orou por esse paralítico, eles eram homens comuns como eu e você, mas eles se permitiram ser canal de Deus, para que o poder de Deus, um dunamis de Deus, escorresse através deles e alcançasse a vida daquelas pessoas. Tenho participado dos cultos de orações da nossa igreja, nas quintas, e cura, oração e cura. E sabe, primeiro culto que eu ministrei sobre cura. Uma pessoa sobre câncer, não é isso, Gabi? Que estava desenganado, o médico disse que ia morrer. Uma pessoa que era de Portugal, estava fazendo tratamento no Brasil. Muitos podem dizer que misteriosamente, mas eu digo, cristiosamente. Ela achou o nosso culto no Instagram. E naquela noite, em uma manifestação do Espírito Santo, uma manifestação do dunamis de Deus, aquela pessoa começou a receber a cura do Senhor através de um vídeo do YouTube. Sabe, amado, Deus não precisa de covardes, Deus precisa de ousados. Certa vez uma pessoa me disse o seguinte, que toda pessoa, ela pode se destacar rapidamente em um meio evangélico, entenda, gente, se destacar usada pelo Espírito Santo. Aí eu perguntei por quê. Ela disse, tu está vendo essa quantidade de gente na igreja? Eu digo, estou. Tu acha que daqui, dessas pessoas, se o pastor precisar para algo sério, quantas dirão, eis-me aqui, usa-me a mim? Muitas dirão, eis-me aqui, usa ele. Não, Senhor, usa a doutora Karina, que tem mais dinheiro, eu não, tenho pouco. Por que eu vou ter que ofertar? Sabe, amados, muitas vezes nós deixamos de viver o extraordinário de Deus, porque nós não deixamos o Espírito Santo se manifestar através das nossas vidas. Nós nos emperramos em pequenas pedras ao longo do caminho. Aleluia! Sabe, amados, temos como característica desse mover do poder de Deus através de nós, a cura física e espiritual. Deus não te chamou para padecer com nenhuma enfermidade, seja física, seja espiritual, seja almática. Deus te chamou para viver na plenitude da manifestação do poder dele. Ele te chamou para você viver alegre e contente em todas as situações, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Deus te chamou, amado, para ser liberto e para que através da sua vida outros cheguem à libertação.
Mas Deus te chamou, amado, para ser liberto na plenitude. Para que você não vivesse amarrado por nenhuma circunstância que te impedisse de adorá-lo verdadeiramente. Porque tem crente que é tão amarrado, que quando vem para a igreja diz o seguinte: eu vou receber. Esquece o original do cultuar. Se você pesquisar, o cultuar é uma entrega de adoração a uma entidade superior. Irmão, tu está dizendo que Deus não dá, não? Deus dá, amado. Mas sabe quando é que Deus vai dar verdadeiramente a você tudo o que você precisa? Quando você se permitir adorar em espírito e em verdade, sem que nada prenda a sua adoração. Aleluia. Sejam libertos e libertem pessoas. Sabe, amados, com dunamis, o poder de Deus se manifestando através da sua vida, sinais e maravilhas vão acontecer através de você. Sabe, amados, mas esses sinais e maravilhas só vão acontecer se você ousar. Porque apenas por meio de fé coisas acontecerão. É fé para orar por alguém com câncer, fé para orar por alguém paralítico, fé para orar por alguém e acreditar em alguém em depressão. Circunstâncias não podem moldar o poder de Deus através de você. Talvez você estivesse esperando uma ministração dizendo que você pode, que você é, que você consegue, para você estar gritando. Mas deixa eu te dizer, você pode, você é, você consegue, através do poder de Deus em operação em sua vida. Aleluia. Sabe, amados, você sabia que Deus quer manifestar o poder dele através de sua vida? Você sabia que Deus quer operar milagres através de você? Não, mas isso é unção só para pastores. Me diz onde é que tem isso na Bíblia, amados. Aleluia. Sabe, amados, seja um canal do dunamis de Deus na vida das pessoas. Louvor pode subir. Sabe, amados, o dunamis de Deus opera em sua vida para você impactar a sua realidade. Realidade fática da sua casa, realidade do seu ambiente estudantil, realidade do seu ambiente municipal. Eu estou frisando isso, amado, sabe por quê? Porque meu desejo como pastor auxiliar dessa casa é que você saia transformado desse evento, que não seja mais um evento apenas para você se alegrar aqui e se entristecer lá fora, para você mudar aqui, sair dessa porta e continuar do mesmo jeito. Nós cristãos, nós temos que realizar um impacto social, um impacto econômico, um impacto na vida, na família de pessoas. Nós carregamos um poder precioso demais, amados. Nós carregamos um poder precioso demais para vivermos de qualquer maneira. Aleluia. Sabe, amados, essa outra manifestação do Espírito chama-se uma manifestação do poder de Deus para impactar o mundo. Em Atos 1:8 diz: e serei minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O dunamis do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, ele nos dá poder para testemunhar. O que é uma testemunha? No direito, testemunha, ela é alguém que viu algo acontecendo e fala para outra pessoa, normalmente para um juiz, um delegado, e testifica tudo que ela viu acontecer. E para aquela pessoa que ouve, a testemunha, ela tem uma credibilidade. Sabe, amados, muitas vezes nós cantamos: eu já provei e vi, meu Deus é bom para mim.
Mas nós não somos capazes de chegar para outro necessitado e dizer: ei, eu já provei e vi, meu Deus muda esse tipo de situação. Se Ele mudou a minha vida, Ele vai mudar a sua também. Sabe, amados, esse poder, Ele nos chama para impactar realidades. Mas para isso, nós precisamos tirar um pouco de covardia de nossa parte e nos tornarmos mais ousados, para quando o Espírito disser: preciso de você, você dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Porque o poder de Deus, Ele vai se manifestar em sua vida para você testemunhar. O poder de Deus, Ele nos capacita a pregar com autoridade, a viver o que a palavra diz que nós temos que viver. O poder de Deus, Ele vai se manifestar em nossa vida quando nós entendermos a verdadeira essencialidade de sermos servos uns aos outros. O verdadeiro poder de Deus se manifestará em nossas vidas quando nós aprendermos a honrar todas as unções manifestas através de grandes homens e mulheres de Deus. Não se ache grande o suficiente para receber de pessoas guiadas por Deus. Não trate uma profecia de alguém que não tem uma instrução como a sua com desdém. Não desprezem o Espírito Santo. Sabe, o poder de Deus, Ele vai agir em sua vida para você multiplicar. Sabe, amados, o poder de Deus operando em nossa vida, eles têm que nos trazer um ardor por vidas, um ardor por cuidar de pessoas. E você, cristão, ame cristão, amem não cristão. Não escolham a quem amar. Amem os ricos, amem os pobres, amem os gordos, amem os magros, amem os brancos, amem os pretos. Deus te chamou para amar pessoas. O poder de Deus através de nossa vida, Ele vai nos instruir a amar pessoas. Certa vez, eu vi uma pessoa dizer, muito tempo isso: eu vou servir, vou fazer do meu jeito e não ligo se ninguém não me amar. Não ligo para amar ninguém, eu vou servir. Sabe, amados, você terá contas a prestar com o que foi entregado em suas mãos. E muitas vezes tem uma pessoa do seu lado, tem uma pessoa que chega perto de você apenas precisando de um abraço e de uma demonstração de carinho. Ninguém é culpado com o que aconteceu em sua vida. Cristo já tem todas as soluções para você. Apenas ame. Aleluia. Sabe, amados, o mundo lá fora está carente desse poder de Deus que opera no nosso meio. O que nós iremos fazer pós-Dunamis? Como iremos amar, manifestar esse poder lá fora? Como iremos amar jovens, amar adultos, amar velhos, amar as viúvas, como a palavra do Senhor nos manda? Aí o Senhor pode chegar e dizer: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Sabe, amados, é chegado um tempo de nós, como os cristãos, sairmos da zona de conforto, sairmos de uma zona em que apenas massageia o nosso ego. Tem pessoas nos esperando lá fora. Tem pessoas esperando o dunamis de Deus através da minha e da sua vida. Deixa de ser besta. Deixa o poder de Deus se manifestar em tua vida. Talvez, só talvez, Deus esteja esperando você se posicionar verdadeiramente, para Ele te usar para impactar toda a tua família. Talvez, só talvez,
teus amigos que ainda, teus ex-amigos que ainda estão lá no mundo, usando drogas, se prostituindo, servindo a Satanás, estão esperando jovens e adultos ousados. Deixa eu te dizer, a vida deles vale a pena. Mas apenas pessoas carregadas com poder manifesto serão capazes de resgatá-los. Se coloquem de pé, por favor. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, amado. Esta manhã o Senhor deseja que o dunamis dele transforme o seu interior, comece a se manifestar através da sua vida, gere um desejo ardente de impactar a sua cidade, a sua família, de impactar se não o mundo. Talvez, só talvez, o próximo John Wesley esteja entre nós. Eu creio nas manifestações do poder de Deus através da minha e da tua vida. Robo canta labra chuierebe calabaçou. Robo canta labaçuierebe. Não, não é apenas mais um evento. Não, não. Rocoloboche. É o poder de Deus em operação em nosso meio. Deixa eu te dizer, o Senhor ainda tem mais a te entregar nessa manhã. Não presta atenção em quem está do seu lado. Tem coisas íntimas que o Senhor vai te entregar esta manhã. Ouse, confie, mergulhe. Não, quando estiver na canela, entra mais fundo, entra numa dimensão a mais do poder de Deus manifesto em tua vida. Tem mais de Deus pra você. Marlon, quando eu estava sentado e você cantando, o Espírito Santo, ele me mostrou o poder de Deus saindo através da tua voz. O Espírito Santo, ele me mostrou que quando você estiver cantando, pessoas serão batizadas no Espírito Santo. Enquanto você louva, pessoas serão curadas. A tua boca será conhecida como uma boca de manifestação do poder de Deus sobre ele, Espírito Santo. Desacreditado na sua vida por tudo que você tinha passado, mas deixa eu te dizer, onde um dia Satanás te aprisionou, você vai resgatar muito. O poder de Deus se manifestará em sua vida. Luiz, por favor, põe as mãos sobre o peito de Paulo, levanta a mão para Luiz e aí. O poder de Deus vai se manifestar neste momento em sua vida.
ainda fará em sua vida. Não se esqueça das promessas do grande evangelista que você vai se tornar. Eu ainda o verei em aeroportos, eu ainda o verei em outros estados. Muitas pessoas estão aguardando o grande evangelista internacional Adarlan se manifestar. Pastor Udinei, põe as mãos sobre ele em nome de Jesus. Robobobo xererê, robobobo xererê. Há o poder de Deus em manifestação neste lugar. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Robobobo xererê, robobobo xererê. Robobobo xererê, robobobo xererê, robobobo xererê, Vitor, não se esqueça das promessas de Deus sobre você. Não se esqueça do que você pediu e Ele já te confirmou. A palavra que o Senhor tem para você essa manhã é que viva como se já fosse realidade. Estude como se você já estivesse pregando aqui. Ao andar no corredor eu te vi aqui, Vitor. Pessoas serão salvas, serão curadas pela manifestação do poder de Deus através das tuas palavras. Deus tem visto os teus pedidos, Deus tem visto os teus desejos, e Ele é um fiel cumpridor da sua palavra. Sobre Ele, Espírito Santo, sobre Ele, Pai, sobre Ele, Espírito Santo, sobre Ele. Pode vir queimar, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, Irmã Sumara, é chegado um novo tempo para o evangelismo desta igreja. O Senhor vai derramar unção específica essa manhã para evangelismo. Unção de cura agirá no meio deste departamento. Se prepare para a grande colheita que o Senhor entregará na mão de vocês. Sobre ela, Espírito Santo, sobre ela, sobre ela, sobre ela. responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Ei, mas pra que isso, pastor Anderson? Sabe, amado, como o nosso pastor costuma dizer, só sabe o preço da liberdade quem um dia foi preso. O recalabachu yerebe canta labaçou, role que lebreçu yerebebebe, roco no boxerererere, rabababababababa, sorororo, ro, recalabachu yerebebebebe, ro. Não se disperse, amado. Tem unção específica nesta manhã pairando em nosso meio. Robobobo xerererere, rababababa, yerebebebe.
vejo a verdadeira manifestação do amor de Cristo através de um homem. Esta manhã o Senhor está derramando um unção nova, um óleo fresco, um renovo para revigorar as suas forças. Pastor Galeno, por favor, põe a mão sobre o pastor Helder e sobre a irmã Renilde. Sobre eles, Espírito Santo. Deus vai chegar até nós. Faz coisa que nós. Todos outros amores. Não é apenas mais um evento, é manifestação sobrenatural do poder de Deus sobre minha e sobre a tua vida. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Paulo Henrique, não ouse desistir do que o Senhor já te prometeu. Não ouse esquecer das promessas de Deus para a sua vida. Não despreze tudo que o Senhor já derramou através da sua vida. Tudo que o Senhor já recebeu em oração sobre sua vida. Não se esqueça dos livramentos. Não se esqueça do seu chamado. Porque o Senhor não esqueceu. O Senhor não esqueceu do chamado que você pregará a tantos, de que você restará a tantos, de um local que um dia você foi preso. O Senhor nunca desistiu de você. O Senhor nunca teve raiva de você. O Senhor sempre esteve no mesmo lugar de cima, te aguardando para cumprir toda a história sobre a sua vida. Oh, 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 oh.
Jesus.